Boa noite. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus seja com todos nós. Mas que a paz de Jesus para estar conosco, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Jesus e a paz seja na terra para os homens de boa vontade, homens e mulheres de boa vontade. E não adianta só Jesus querer a nossa paz. Se a gente, na verdade, não está fazendo por onde, né? No universo, a necessidade de conquistar pelos méritos. Deus dá tudo para nós, mas não prontinho. Para que a gente possa trabalhar nas ferramentas que Deus nos oferece para a nossa conquista. Por isso que Deus nos criou, todos nós, simples e ignorantes das simplicidades, sentimentos, conhecimentos, e nos oferece as infinitas oportunidades para chegarmos à perfeição. Ou seja, no dia seremos felizes de verdade pelos méritos. Todos nós, sem exceção, temos essas mesmas possibilidades. Então, perante Deus, nós somos iguais. Iguais na criação, iguais na destinação, iguais nas oportunidades que Deus nos oferece. As oportunidades são as mesmas, mas às vezes a gente repete as oportunidades que Deus nos dá. É como um aluno que ele é pouco disciplinado e repete um ano. A oportunidade é dada a todos, mas infelizmente às vezes a gente precisa um pouco, e quando isso acontece, aí que vem as dores, né? A dor é aquele último recurso que Deus nos oferece para que a gente possa voltar ao caminho do bem. O tema de hoje é: amanhã será aquilo o que dele fizeres hoje. Podemos também traduzir esse pensamento, que toda palavra também é muito conhecida dentro do Evangelho de Jesus. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Está dentro mais ou menos desse mesmo contexto. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, Deus nos dá a liberdade para que a gente possa, nessa liberdade, do livre-arbítrio, para a gente desenvolver toda a nossa potencialidade. Esse assunto está, podemos dizer, está estritamente ligado às três leis: a lei do progresso, a lei de liberdade e a lei de justiça. A lei do progresso, para que todos nós estamos sujeitos à lei do progresso, queiramos ou não, temos que evoluir. O que mais pode acontecer conosco é dar aquela paradazinha ali, mas sempre vem a espiritualidade nos empurrando para frente, para que a gente possa continuar caminhando. Ninguém vai ficar parado por um longo tempo. Todos chegaremos à perfeição, que é a lei do progresso. A gente não quer evoluir, mas aí vem as dores, vem as outras artes, as ferramentas que Deus oferece, para que a gente possa despertar e continuar progredindo. E nesse progresso, vem reencarnações. Aquele período iniciais da nossa evolução, nós precisamos passar pela matéria. São um verdadeiro teste. Primeiro, para a gente ter conhecimento, aprender a trabalhar com a matéria, sem ser influenciado pela matéria, se livrando do nosso prejuízo, e conhecendo as leis naturais. Então, todos nós, sem exceção, precisamos passar pelos processos reencarnatórios, ou seja, um contato direto com a matéria. Vencida essa etapa, às vezes poderemos voltar à matéria em missões mais nobres, intervalos bem maiores. E quando chegarmos à perfeição, espírito puro, praticamente, lógico, não vai precisar reencarnar mais, exceto essas grandes missões do universo, como ocorreram com Jesus. Espírito puro, mas recebeu exatamente essa empreitada, essa missão de cuidar aqui de todos os espíritos que irão encarnar na Terra, para que ele consiga evoluir. São as missões dos grandes espíritos, do espírito iluminado, do espírito de luz, do espírito puro. Então nós estamos exatamente aqui na fase inicial, que é considerada a categoria, as ordens de espírito imperfeito. Então pode perceber que todos nós, infelizmente, estamos em imperfeições. Ainda faz parte do nosso contexto, já que nós somos simples e ignorantes. Infelizmente não conseguimos, na realidade, lidar bem com a matéria, adquirimos os vícios, e os vícios às vezes trazem o sofrimento.
é um aprendizado. Nós aprendemos também com o erro. Errar ainda é normal e natural. O que é natural é permanecer nos erros. Repetição de erros é nada que nos atrasa. Mas errar aqui e acolá é normal, natural, a gente corrige, aprende os erros e continuamos. Então, na condição já de bons espíritos, na segunda categoria, como nós falamos, os intervalos são os maiores. E a gente já tem aquele direito de participar, pedir praticamente as reencarnações e aquilo que a gente queira, na realidade, desenvolver, ou por solicitação de estudante superior, para que a gente venha uma tarefa mais nova, que é a tarefa do cunho mais geral, atendendo a humanidade, ou pelo menos a um país, um grande contingente de pessoas. Esses são aqueles espíritos superiores, entre eles os espíritos superiores da segunda ordem, que a gente já sabe mais ou menos, até na nossa história, dentro das religiões ou fora da religião, aqueles espíritos que estiveram aqui conosco, trazendo grande ensinamento para nós, não só dentro da parte religiosa, mas também da parte dentro da ciência, dentro da filosofia, já que o espírito precisa, na verdade, evoluir dentro da área científica, dos conhecimentos cognitivos e também dentro da moralidade, dentro da ética e moral. Já que as duas áreas que nós precisamos. Grande parte, normalmente, os espíritos já informam isso, que nós evoluímos, a tendência natural é a gente evolui mais na parte intelectual e a parte moral fica um pouquinho ali, um pouco atrás. O grande problema é que essa distância não pode aumentar muito. A parte intelectual está mais bem desenvolvida e a parte moral ainda enfraquecida. Isso, na verdade, traz grande dificuldade, porque às vezes o espírito utiliza a parte intelectual para fazer o mal, por falta de moralidade. É que a gente vê hoje em dia, na realidade, nosso planeta, nessa condição planetária, pessoas muito inteligentes, mas ainda fazendo muito mal, não só para si, mas a grande coletividade. Logicamente, isso, no futuro, eles vão perceber os equívocos que são cometidos, que cometeram, e Deus, logicamente, vai oferecer as oportunidades para reparações. Às vezes, as reparações são muito fortes e vêm com caráter de expiação, quando aquele sofrimento, um sofrimento mais intenso. Então, feito essa segunda parte, né, na condição de espírito, do bom de espírito, na segunda ordem, e a primeira ordem é de espírito puro, que é a nossa destinação. Aí não se precisa mais reencarnar. Então, são aqueles mensageiros, ministros de Deus, vamos dizer assim, e os próprios espíritos dizem isso. São os ministros de Deus que mantêm a ordem e a harmonia no universo. Já que Deus criou a matéria elementar, e os espíritos trabalhando nessa matéria, vai desenvolvendo essa matéria e temos todos os universos que nós conhecemos. Por isso nós somos co-criadores. Nós somos co-criadores de vários níveis. Nós, por exemplo, como espíritos perfeitos, somos co-criadores de níveis menores. Os espíritos puros são co-criadores de espíritos maiores. Por exemplo, Jesus participou da formação do nosso sistema solar, e em particular o planeta Terra, fazendo com que ele se tornasse um planeta habitável para nos receber. Então, Jesus esteve conosco antes da formação, você participando da formação da Terra. E muitos de nós, às vezes, as religiões, às vezes, as dogmáticas, consideram Jesus apenas os 3 últimos anos, dos 30 a 33 anos. Esquece que há 6 milhões de anos, Jesus já estava trabalhando para nós. Então, Jesus não foi embora, sempre esteve conosco aqui, estará conosco. Só, logicamente, gerenciando isso, logicamente, a psicosfera da Terra. E Jesus não trabalha sozinho, tem toda a sua equipe. Uma grande empresa, quanto maior empresa, precisa dos assessores diretos de vários níveis. E nós somos daqueles assessores de Jesus, níveis menores. E Jesus precisa de um para cuidar do outro. Deus atua nas criaturas
através das criaturas. Quando a gente pede uma coisa a Deus, e aquela coisa é necessária, Deus nos atende através de nós outros, encarnado ou desencarnado. Por isso que sem a caridade não há salvação, ou seja, tem que haver um relacionamento melhor, fraternidade entre nós. Um está precisando do outro. E jamais a gente se afastar, a gente entrar num templo religioso e querer se comunicar nesse templo religioso, na sua religião, se comunicar diretamente com Deus, esquecendo os outros, Deus não atende. Certo? A gente tem que esquecer, não podemos esquecer isso. Né? Não adianta querer se isolar na sociedade e levar o pensamento a Deus e ficar só nisso, orando e querendo que Deus atue diretamente a ele, atendendo a sua necessidade. Só que Deus tem que se relacionar com os demais, e nesse relacionamento é que Deus atende a nossa necessidade. A segunda lei é a liberdade. Nós, praticamente, fomos criados uma fatalidade, inicialmente, usando apenas o instinto de sobrevivência. A primeira reencarnação, praticamente, era só instinto de sobrevivência. Alimentação e a procriação por instinto. Nós não tínhamos liberdade. Poucos metros, vamos dizer assim, a gente vivia ali. E com as reencarnações, nós vamos exatamente ampliando essa área de liberdade. Se colocar essa área de liberdade como fosse um ciclo, nós estaremos, a cada reencarnação, aumentando o raio desse ciclo. Isso é a liberdade. A liberdade também é construída. Deus nos criou conosco, a cada um de nós, dando toda a liberdade plena. Então, tal que quando a gente reencarna, a gente não vai em todos os lugares, em todas as colônias que nós precisamos ir. Nós temos um limite. E lembra, para a colônia espiritual que nós merecemos, e não podemos ir para a colônia espiritual mais elevada. André Luiz, quando desencarnou, a mãe dele morava já desencarnada, em colônia espiritual mais elevada. E ela praticamente levou ele, nós tivemos uma vida espiritual, para ter com ela aqui, de poucos minutos ali, e retornou, ficou do nosso lado. A mãe da André Luiz não podia levar a André Luiz para morar com ela lá na instância superior. Cada um conforme a sua obra. Então, essa liberdade a gente é conquistada. E dentro dessa liberdade, a gente desenvolve o livre-arbítrio, que a tomada de posição é a tomada de decisão. E essa tomada de decisão é que nos dá a responsabilidade dos nossos atos. Nós desenvolvemos a nossa liberdade, criamos a nossa liberdade, ampliamos a nossa liberdade. Dentro dessa liberdade, nós ampliamos a capacidade de tomar decisões, isso com o desenvolvimento das leis morais, e Deus também colocou as nossas leis morais como semente para que a gente possa desenvolvê-la. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo as leis morais da nossa consciência, vai aumentando a nossa capacidade de tomar decisões. É o livre-arbítrio. E essa capacidade de tomar decisões leva a uma consequência da responsabilidade. À medida que ele toma conhecimento das leis morais, aumenta a nossa responsabilidade. Aí os nossos atos podem ser um ato amoral, quando eu não tenho conhecimento das leis ainda divinas sobre aquele assunto, é um ato amoral. Um ato imoral é quando eu já sei o certo e o errado, eu tomo uma posição, o livre-arbítrio de fazer o errado. Aí, logicamente, é um ato imoral, você me responsabilizar. Ideal seria o quê? Ato moral, ético, moral. Fazer o bem, conforme a lei de Deus. Então, veja como as coisas se encadeiam, na realidade. Tudo é encadeamento no universo. Por isso que Deus é a inteligência suprema, causa primária, primeira de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, nos dá inteligência relativa aos espíritos. É a causa primeira de todas as coisas. Deus criando o fluxo universal,
para que a gente possa ser os co-criadores desenvolvendo essa matéria que Ele nos oferece para o nosso crescimento. Porque se Deus tivesse nos criado todo mundo espírito puro, qual seria o mérito? Imagine, né, o universo só com espírito puro. Imagina, não precisa do universo, não. Imagina uma cidade, morar numa cidade, todo mundo sem precisar de nada, de ninguém, autossuficiente. Todo mundo só faz o bem. Mas não tem como fazer o bem, porque o outro não precisa. O outro do lado dele, mas todo mundo é igual a ele. Imagina que tédio, né? Aí os espíritos iam morrer de tédio. Não tinha nada para fazer. Então o tempero exatamente é isso aí. Aquele tempero que Jesus se refere, o sal, tempero da terra, somos nós com a nossa diversidade, que nos possibilita de um ajudar o outro. A gente reclama da família que não é redondinha a família. Mas Deus não coloca uma família redondinha porque não tem graça nenhuma. A pessoa, uma família, todo mundo igual ali, ninguém precisa de nada. Então o que é que Deus faz? Lógico que cada família tem um enredo. Tem aquele que está em condições melhores, mais equilibrado, aquele menos equilibrado. E aquele mais equilibrado ajuda aquele menos equilibrado. Eles não dá um natural. Ah, porque minha família tem isso aqui? Não. É porque é previsto mesmo isso aí, dele. Esses altos e baixos. Isso que faz a idade de crescer. São a necessidade que faz a gente crescer. E as oportunidades. Por isso que o melhor próximo é aquele que precisa mais de nós. Por quê? Porque é aquele que nos oferece a oportunidade de realizar uma maior caridade. Se em torno de mim ninguém está precisando de nada, eu vou ficar ocioso. Vou ficar na área de conforto. E na área de conforto ele não cresce. Ele só cresce com a transpiração. Ele só cresce na realidade quando ele sai da área de conforto. Estamos também, como nós falamos, nesse contexto do estudo da lei de justiça de Deus. Lei de justiça. O que é a lei de justiça? Porque tudo isso que ocorre dentro da justiça de Deus. Tudo. Há encarnações dentro da justiça de Deus. Todas as leis, tudo que ocorre no universo está sob controle. O universo é regido pelas leis, as leis divinas, as leis morais, aliás, que regem relacionamentos dos espíritos, e as leis naturais, que regem o relacionamento entre a matéria. Pois tudo pré-estabelecido, essas leis não mudam. Então nós somos co-criadores, utilizando a matéria, mas respeitando essas leis, porque essas leis não mudam. Então, as leis que regem a matéria é a criação de Deus. As leis que regem os espíritos é a criação de Deus. Agora, nós como co-criadores, obedecendo essas leis, nos relacionamos com a matéria e no relacionamento entre nós, iremos naturalmente desenvolver a nossa capacidade intelectual e a nossa capacidade ética e moral. Então, tudo está exatamente dentro da lei de Deus, a misericórdia. A justiça e a misericórdia. Deus não pune. É impressionante, né? A gente fica preocupado que acha que quando desencarnar, Deus está lá como se fosse um juiz, nos apontando o dedo e estabelecendo a justiça para conosco e a punição. Por quê? A gente acha que Deus pune? Porque tem um sofrimento. E a gente está achando que o sofrimento é criado por Deus. Ou estabelecido, ordenado por Deus o sofrimento. Não. O sofrimento, na realidade, é criado por nós mesmos. Toda vez que a gente faz um ato bom, um ato ético, moral, conforme a lei de Deus, nós conquistamos um certo percentual de virtude. E toda vez que a gente faz um mal a nós mesmos, aos outros, nós criamos, na realidade, um débito perante as leis de Deus. E esse débito tem que ser ressarcido. Porque a gente só consegue
continuar progredindo, eliminando todos os débitos. Por isso Jesus falou, não sairá daqui enquanto pagar o último centil. E quando é que a gente vai pagar isso? Quem vai estabelecer? Somos nós mesmos. Nós seremos o nosso juiz, o nosso advogado e os nossos promotores. Então, se a gente cria um débito perante as leis de Deus, aquilo fica gravado em nós. Mas no momento, às vezes, a gente não podemos ressarcir aquilo ali. Naquela encarnação, não tem condições ainda, a estrutura para resolver aquilo ali. Ou resolver em outras encarnações. Por isso que muitos de nós, grande parte de nós, estão nessa reencarnação corrigindo o débito do passado. Estão em condições melhores e com um programa reencarnatório, esse programa reencarnatório junto com o nosso anjo de guarda, é estabelecido exatamente uma mesa redonda daquilo dos nossos passados, já que as reencarnações são solidárias entre si. A reencarnação de hoje depende das reencarnações anteriores e a próxima reencarnação vai depender da reencarnação de hoje. Então é estabelecido nosso enredo, nosso destino. Qual é o nosso destino? Aquilo que a gente, para corrigir coisas do passado e conquistar novas virtudes. Esse é o nosso propósito. O grande problema é que quando chega aqui a gente esquece o nosso propósito. A gente está dormindo, na realidade. Grande parte de nós, às vezes, está dormindo. Por isso que Emmanuel diz assim, quando está dormindo, está acordado. E quando está acordado, dorme. Esse é um trocadilho esquisito, mas não é verdade. Emmanuel não está enganado, não. Vamos explicar melhor. Quando está dormindo, o corpo físico dormindo, o espírito não dorme, está acordado. Aí a espiritualidade, nosso anjo de guarda, faz contato conosco. Nesse momento nós estamos despertos. Estamos despertos porque estamos recebendo instruções, orientações dos mentores espirituais. Quem está dormindo é o corpo físico. E quando ele está acordado, está dormindo. E quando ele está acordado, no estado de vigília, muitos de nós estamos dormindo. Porque quem ainda não despertou do sentido da vida, está dormindo. Quem apenas está fazendo as 3 refeições, tem o seu emprego, está pagando as suas dívidas, está dormindo. Isso apenas apenas um trampolim. Nós viemos aqui exatamente para o crescimento espiritual e intelectual. As outras coisas são tudo acessórias, são importantes para a sobrevivência na matéria. Tudo que Deus oferece aqui, não existe aqui, é salutar, é importante. Mas tem uma validade só nessa circunstância. E é válido quando a gente usa esses meios para o crescimento espiritual. Então, se a gente não só está focado no plano terra a terra, nós estamos dormindo. Estamos acordados dormindo. Parece um trocadilho incompreensível, mas não é verdade. Então, grande parte da população está dormindo. Passa pela vida sem sentir o sentido da vida. Então, a primeira coisa, às vezes, as pessoas se perguntam assim, quem eu sou? É a primeira pergunta que tem que fazer, quem eu sou? Afinal de contas, quem eu sou? Sou só essa matéria? Sou só esse cérebro que está falando? Não. Eu, espírito, estou utilizando esse cérebro, esse HD, que é temporário, para me exteriorizar meus pensamentos e atuar na matéria. Mas eu, verdadeiramente, sou um espírito. Espíritos milenares, talvez. De onde eu vim? Olha, na primeira reencarnação, não seriam os primatas. Então já passei por algumas reencarnações. Então vim de uma colônia espiritual. A gente reencarna, essas colônias espirituais, pelo menos a maioria das reencarnações, é feita numa colônia espiritual. Quem já assistiu o Nosso Lar, outros filmes, e a vida continua, vê ou quem já leu também a obra de André Luiz sabe, aquele programa reencarnatório.
Então, viemos no plano encarnatório. O nosso anjo de guarda é de lá, daquela plano espiritual. É ele que é responsável, ele que fosse o nosso advogado que atua na plano espiritual, entre nós, a plano espiritual. E nós também tem outros amigos espirituais, os espíritos protetores também, familiares e outros que nós adquirimos na nossa existência, fizemos aquelas amizades, e hoje em dia estão nos ajudando. Então, vim de onde? De um plano espiritual. Que plano espiritual? Mais ou menos de acordo com as minhas possibilidades. De acordo com a minha virtude, de acordo com as minhas vícios. A mesma coisa é para onde é que eu vou? Eu vou com certeza para o plano espiritual que eu mereço. Nem mais nem menos. Então, pelas minhas tendências, ainda eu sei quem eu sou, quem eu fui no passado. E pelo que eu estou fazendo hoje, eu tenho mais ou menos a ideia para onde é que eu vou. Então, que no mínimo a gente possa voltar para o plano espiritual que a gente veio com uma condição mais evoluída. Então, de onde eu vim, quem eu sou, de onde eu vim, e o que é que eu estou fazendo aqui? Essa é a pergunta que toda mãe deveria fazer. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou um profissional competente? Ótimo, ótimo. Dentro da sua especialização, você está ajudando alguém? Está ajudando a humanidade? Está ganhando dinheiro que é necessário? Mas está sendo útil? Tudo dentro da sua profissão, não importa a profissão. Eu estou sendo útil na minha sociedade? Ou apenas estou ganhando dinheiro, mas não estou preocupado com isso? E para onde eu vou? Esse é o sentido da vida. E quando a gente estabelece o sentido da vida, a gente vê que os prazeres são importantes. Os prazeres são importantes. Mas os prazeres são coisas instantâneas. Só por aqui. Eu tenho que procurar com a felicidade. Os prazeres eu não levo comigo. Os prazeres só atendem o corpo físico. É importante, lógico. Senão Deus não teria criado essa possibilidade dos prazeres. Seria uma monotonia. Os prazeres são importantes. Mas ele fica por aqui. Atende só a necessidade do corpo físico. Então eu tenho que buscar o quê? Utilizando esses prazeres, eu tenho que buscar a felicidade. Mas a felicidade não está em determinado local. Não está nas pessoas. E ninguém transfere felicidade para ninguém. A felicidade está no caminho, como diz Buda, né? Não sei se é Buda agora ou o Gandhi. Acho que é o Gandhi. A felicidade está no caminho. Não importa o caminho que eu seguir. Se eu fizer o bem, eu estou conquistando a felicidade. É a conquista também. Nada Deus dá de graça. A felicidade também é uma conquista. Então, eu não vou me casar para que a minha mulher me faça feliz. Não, ela não vai fazer ser feliz nunca. Ela pode ajudar você a conquistar a sua felicidade. Porque a reforma íntima, a felicidade é a conquista de cada um. Se fosse assim, nenhum filho ficaria, sofreria. Que a mãe transferia toda a felicidade dela para o filho, mas o pai não faz isso. Não pode fazer. Porque somos espíritos que temos que construir a nossa felicidade. Um apenas coadjuvante ajuda o outro. Então, quem está desperto da vida, quem está desperto da consciência da vida, ele utiliza a alegria, os prazeres, lógico, com moderações, lógico, né? E busca, na realidade, nisso aí, nesse relacionamento, a felicidade. E a felicidade a longo prazo. Às vezes eu estou tomando determinada atitude hoje, eu só vou perceber a felicidade da minha conquista quando chegar na parte espiritual. Por exemplo, se eu estou cuidando de uma pessoa, uma mãe, vamos dizer, um filho muito problemático, ela passa a vida, décadas, sofrendo com aquele filho. Então, não é fácil, né? Não é fácil. E ela pode pensar, mas e agora? Até agora eu não estou sentindo felicidade nenhuma. Quando ela desencarnar, ela vai ver na idade da felicidade.
a verdadeira conquista. Então, quem está desperto na realidade, quem está desperto da vida, é que utiliza os prazeres com moderações e sempre procurando, aonde ele estiver, conquistar a felicidade. Como é que vai conquistar a felicidade? Na prática do bem. Se eu vou dançar, jogar um ambiente tranquilo com a minha namorada, com a minha esposa, é um prazer. Naquele momento desses prazeres, eu posso estar conquistando felicidade. Aprendendo a amar mais, aprendendo isso, aquilo. Então, eu estou usando aqueles momentos e conquistando também a minha felicidade, não os prazeres. Não estou atendendo apenas o corpo físico. Tá? Eu estou atendendo também, principalmente, o espírito. E a felicidade está ligada diretamente ao espírito. Os prazeres estão ligados ao corpo físico. E você veja que, como um exemplo muito típico que costumamos utilizar, daquele que a gente planta, o que a gente vai colher na espiritualidade. O exemplo típico é da família de André Luiz. Aquele espírito que, através de Chico Xavier, escreveu uma coleção, outros livros, mas principalmente uma coleção composta de 16 livros, que nós estudamos aqui no Jeca. E André Luiz desencarnou. Era médico no Rio de Janeiro. Ficou normal, natural. Da família, cuidado e tal. Nas suas noitadazinhas lá, exagerar um pouco na bebida, tal. Normal, né? Entre aspas. Dentro da sociedade normal, para a sociedade, para a época, normal. Só que abusou isso aí e desencarnou. Passou 8 anos no umbral, eliminando aquele fluido deletério, para que a ficha caísse, até porque ele colocava a culpa em todo mundo, achava por todo mundo, e menos ele. E quando ele foi falar para ele que ele era suicida, ele não acreditou, ficar mais zangado ainda. Mas depois é que ele reconheceu que ele tinha pisado na bola. Deixou mulher mais 2 filhas. E agora? Poderia estar cuidando da família. Aí ele se arrependeu, pediu ajuda a Deus, o ministro Clarenço, a intervenção da mãe dele, levou ele ao nosso lar, passou o tempo hospitalizado, 2 anos, aí depois, quem leu o livro sabe da história. Ele continuou, na verdade, a desenvolver. Aí quando ele chegou lá, ele ficou órfão, estava órfão. A mãe dele não podia morar com a mãe, que é em instância superior. Ele não podia morar com a mãe, morava em colônia superior. O pai lá no umbral. O avô Cláudio, processo auto-obsessão pelo dinheiro. Era um fazendeiro que tinha custeado a parte do curso de medicina de André Luiz. Processo auto-obsessão pelo dinheiro. Ele contou depois, em zonas inferiores lá, esse contato com o Cláudio Vagueiro, quando está isso narrando no livro no Mundo Maior. As 3 irmãs, uma irmã equilibrada, estava reencarnando para cuidar de alguns familiares. As outras 2 irmãs também obsediadas. Aí André Luiz ficou órfão. Foi morar na casa de Dona Laura, né? Mãe do enfermeiro Lísia, que foi o Cicerone de André Luiz quando chegou no lar. Aquele enfermeiro que levava André Luiz para todo lugar e mostrando exatamente como era que funcionava o nosso lar. Então veja, cada um conforme a sua obra. Pessoas no umbral, pessoas em zonas inferiores, zonas superiores. Ele ficou sozinho lá. Mas ninguém fica pronto. Deus não desampara ninguém. A Lisa convidou André Luiz para morar com ele lá, para morar com Dona Laura, mais as irmãs, uma neta lá dela. Então veja como é que funciona. Não existe na realidade um jeitinho. Cada um conforme a sua obra. Deus nem pune, nem também não favorece gratuitamente a ninguém. Mas dá as infinitas oportunidades para a gente crescer. E veja que começando o início de uma gripe, tá?
Veja que Jesus, mesmo antes da sua vida para cá, quando nós falamos, a gente tem que olhar para Jesus, aproximadamente 6 bilhões de anos, na formação solar, ele já estava trabalhando para nós. A Terra tem 4,5 bilhões de anos, Jesus participou da formação da Terra. E quando ele veio para cá, passou 33 anos conosco, vivenciando as leis divinas na sua plenitude, para servir como guia e modelo. É o nosso governador espiritual. É isso que nós devemos chegar a Jesus. Jesus, nosso guia e modelo, que cuida de cada um de nós. Não sozinho, logicamente, com toda a sua equipe. Mas veja a preocupação de Jesus, que mesmo antes da sua vinda, os seus missionários, os seus profetas que enviaram, já falaram desse assunto. E cada um conforme a sua obra. Aqui nós pegamos alguns dados no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na doutrina espírita. Veja que no Antigo Testamento já diz aqui, no Salmo 28, retribuir-lhe o que as suas mãos têm feito e dar-lhe o que merecem. Cada um conforme a sua obra, deve traduzir. O profeta Ezequiel, julgai-vos-eis a cada um conforme os seus caminhos. Palavra diferente para dizer a mesma coisa. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 17. Ezequiel, capítulo 33. Jeremias 17. A cada um conforme o seu proceder. E no livro de Job, porque o filho do homem virá na glória do seu pai, e dará a cada um segundo as suas obras. Então, no Antigo Testamento, os mensageiros de Jesus já repassou para nós o pensamento de Jesus. Esses profetas, eles vêm com a missão, logicamente, mas só como não eram espíritos perfeitos, ele não podia, dizer assim, 100% ser fiel, 100% às palavras da própria atitude. Só espírito puro, na verdade, consegue vivenciar plenamente a lei de Deus. No Novo Testamento, nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 16. Porque o Filho do Homem adivina a glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A carta aos Romanos, capítulo 2. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. E vamos encontrar aqui no livro, também já na doutrina espírita, No Mundo Maior, aliás, no Domínio da Mediunidade, capítulo 24. E eis que vem sem demora, e como já está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Desculpem, não é do Mundo Maior, não, é de João no Apocalipse. Tá? João no Apocalipse, capítulo 22, repetindo. E eis que vem sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então veja que o Antigo Testamento, o Novo Testamento, no Testamento, logicamente, divido isso vendo já as palavras de Jesus, certo? Repetindo as palavras de Jesus. Então a preocupação de Jesus é mostrar como ele deveria estar plantando, como ele deveria estar se conduzindo agora, né, para o amanhã. Porque, como tem no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo das aflições, né, parte das nossas aflições é do passado, mas grande parte é do presente. São os equipes do presente que a gente esqueceu, às vezes na nossa infância. Algumas coisas que nós fizemos errado, passamos despercebido. E hoje estamos recebendo algumas aflições, passando as aflições dessa própria reencarnação. Quando a resposta não está aqui, as causas, aliás, não estão aqui, é porque está reencarnações passadas. E não é
por falta de aviso, na realidade, de Jesus a respeito desse assunto. Tem uma personagem no livro, no Nome da Mediunidade, capítulo 24, de Júlio. Você vê como é que funciona a lei de Deus. Júlio era uma pessoa, nessa encarnação, relatada no livro, um excelente pai de família, uma esposa que lhe ajudava muito, uma filha também que lhe ajudava, mas tinha 4 filhos, 5 filhos, um mais problemático que o outro. Só dor de cabeça. E ele, na verdade, para completar, ainda estava passando um problema do corpo físico, uma região no corpo físico, não tinha um corpo perfeito. E quando eu olhava para aquilo ali, ele dizia assim, aonde é que está a justiça de Deus? Como é um homem tão bom, um pai de família desse tão bom, com esses filhos tão problemáticos, era 5 filhos, 4 eram problemáticos, só a filha que não. Por isso que Deus não coloca todo mundo problemático junto. O Júlio veio com a esposa para ajudar, estava sofrendo, mas ela se comprometeu de ajudar ele. E a filha também. Era conhecido do passado. Já conhecia ele na reencarnação passada. Um problema na encarnação do Júlio, não. Eu vou lá, você é a esposa dele. Não, eu vou lá, você é a filha dele, para ajudar os outros 4 filhos. Um mais problemático que o outro. Quem não é espírita vai dizer assim, mas ela está a justiça de Deus. Como é que Deus deixa um homem desse aí, um coração desse, e com esses 4 filhos problemáticos? Aí o instrutor disse para André Luiz. André Luiz é porque isso não sabe passar. Acontece que em reencarnação anterior, esse Júlio aliciou 4 jovens para entrar no bando dele para assaltar, um assaltante de estrada. Então, esse cidadão, no passado, levou 4 jovens à criminalidade. Esse jovem se perdeu, se perturbou. E agora, pela misericórdia de Deus, ele está reencarnando, ele desviou esses 4 jovens, levou esses 4 jovens para o mau caminho. Qual é o perdão dele? Agora trazer esses 4 jovens para o bom caminho. Se essa reencarnação não for suficiente, outras reencarnações virão ele como filho ainda, ou em outra situação dentro da família, para ajudá-lo. E quando ele, na realidade, colocar esses 4 filhos, 4 espíritos, no caminho correto, agora equilibrado, ele está perdoado. Quem foi que perdoou o Júlio? Ele mesmo. Ele pediu perdão a Deus. Deus aceitou o pedido de perdão. E Deus deu todas as ferramentas no programa encarnatório para ele ficar junto com aqueles espíritos para corrigir. Então não existe o perdão gratuito, instantâneo. Eu vou lá, faço a minha penitência e peço a Deus e Ele tira todos os meus pecados. Não existe isso. Seria muito fácil, né? Inteligência Suprema, causa de todas as coisas, seria muito fácil, na realidade. Estaria viciando o cidadão, como diz na música de Luiz Gonzaga, né? A esmola vicia o cidadão. Então Deus estaria nos viciando se houvesse, na realidade, esse perdão gratuito. E às vezes a gente comete ali tantos erros que essa reparação são parceladas que vai acontecer. E a gente passa por mais reencarnações, não havia necessidade. Porque se todo mundo cumprisse, na realidade, um programa reencarnatório, teria menos reencarnações, chegaria à condição de espírito puro mais cedo. Então, aqueles espíritos criados ao mesmo tempo, que Deus nunca parou de criar espíritos, mas vamos supor, determinadas quantidades de espíritos criados no mesmo dia, vamos supor. Nem todos chegaram ao espírito puro no mesmo dia, no mesmo tempo. Pega uma escola de 100 alunos, coloca na alfabetização. Aí depois, aqui é 100 alunos. Aí depois faz alguns anos, aqui 10, 15, 20 anos, vê lá quem cumpriu a faculdade. Alguns ficou pelo caminho, outro repetiu, outro desistiu temporariamente. É que acontece conosco.
E a gente coloca a culpa em Deus e o mundo. Coloca a culpa em tudo, né? Transferir a responsabilidade do nosso país, né? Da família, de tudo. A gente inventa as mil e uma desculpas. Por quê? Porque a gente não conseguiu ainda estabelecer o sentido da vida. Quando a gente descobre, que se desperta, né? Por isso que a doutrina espírita ela é esclarecedora e consoladora. Porque se apenas consolasse, passasse a mão na cabeça, a gente passaria a vida toda aqui sentado nesse bancozinho. Então, quero dizer que depois de sair desse banco, passa ser um trabalhador, não só na casa espírita, como qualquer outro, começa a se movimentar. E vai ser um ponto que você não precisa nem ver o gesto, porque ele já é espírito, já faz o bem, ele vai, quando ele vem aqui, já vai procurando fazer o bem em outros lugares. Ele já está, como o espiritismo já está saindo dele. Né? Onde ele estiver, está fazendo bem. Então, não fica só o passivo, tem que ser, não fica só na passividade. Tem que chegar a um ponto, quando receber esse esclarecimento, a gente tem que passar a ser ativo, ou seja, fazer com que o espiritismo saia de nós e vai sair de nós o quê? No contato com os nossos semelhantes. E tem mil e uma maneira da gente fazer o bem no relacionamento das pessoas com conhecimento. Então, a doutrina é esclarecedora, por isso que ela é ciência, filosofia, com consequência religiosa, daí é uma religião nesse sentido, que oferece todas essas oportunidades do conhecimento, nos liberta. Porque a nossa escravidão é aquela escravidão de nós mesmos, por causa da ignorância. Só que quando entra nesse conhecimento, aumenta a responsabilidade. Aí não podemos mais estar cometendo aqueles atos imorais. Temos que ter muito cuidado para que os nossos atos, a partir de então, fossem atos morais, e daí a conquista da virtude dos atos morais. Na doutrina espírita, Allan Kardec, no capítulo 27 e 21, o homem sofre sempre as consequências das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente reparação. Ou seja, não é punição, é reparação. Deus não pune, toda reparação. Mas por que a gente sofrendo? O problema é que, às vezes, a reparação, a repetição dos erros é que leva a uma expiação. Eu cometi um erro, hoje vou ter que expiar amanhã. Não, vou reparar. As expiações são repetições dos erros. E quando você está expiando, você nem tem condição de reparar. Você repara na hora que você é já consciente do que se arrependeu, consciente do que fez e quer verdadeiramente se melhorar. Aí Deus oferece a reparação. E às vezes a expiação é só para sentir na pele o mal que fez para alguém, para que a gente, a partir de então, não queira repetir. Normalmente a expiação está envolvida, diz Joana de Ângelo, as repetições dos erros é que nos leva às expiações, aqueles sofrimentos físico ou moral. E André Luiz, o Emmanuel, no livro Fé, Paz e Amor, capítulo 7, tem uma frase curtinha, mas que é uma pura verdade. Ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo. E ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Vou repetir. Ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo. Não tem como a gente conquistar um bem se não fizer nada. Fica na zona de conforto. Porque o bem você faz com alguém. Qual o lema do doutrina espírita? Sem a caridade não há salvação. E a caridade você faz com umas pedras? Não. Eu faço caridade a quem? Ao semelhante. A caridade se faz ao semelhante. Então, quando eu faço algo ao semelhante, um bem para o semelhante, esse bem retorna para mim. Então, ninguém recebe o bem sem conquistá-lo e ninguém recebe o mal sem atraí-lo.
Ah, mas fulano aconteceu, ele morava em tal local, aconteceu isso e tal. Mas ele aconteceu porque ele morava em tal local. Vem cá, não. Mas ele morava em tal local porque ele atraiu aquilo ali. Pelo seu passado, ele atraiu, precisava reencarnar naquele ambiente. Sujeito, elas intempéries. Ele não foi morar ali, não nasceu a cegonha, não errou o caminho, não. Não pousou errado, não. Se ele nasceu ali, não foi culpa da cegonha, não. É porque ele precisava nascer. E estaria sujeito às intempéries. Até de ser assassinado, até de entrar na marginalidade. Ele sabia disso. Mas por que ele reencarnou ali? Porque ele atraiu aquelas coisas ali, pelo seu passado. Por isso que eu repeti o título da mensagem de hoje. Amanhã será aquilo que deles fizerem hoje. O que nós estamos fazendo hoje, iremos escolher amanhã. Por isso que temos que estar despertos. Aí tem uma de Bezerra de Menezes. Agora positivo, né? Bezerra de Menezes desencarnou e na espiritualidade foi recebido pelos amigos espirituais, Celina, né? Pela Celina. E tem um momento que ele viu aqueles aglomerados, barulho não, zoado ali nas conversações do pessoal aglomerado ali. Ele questionou o que estava vendo. Aí levaram ele até aquele pátio e verificou a multidão ali de receber o Dr. Bezerra de Menezes. Era exatamente parte daqueles que aqui na Terra, ou mesmo como desencarnados, foram auxiliados pelo Dr. Bezerra de Menezes. E o Dr. Bezerra de Menezes auxiliavam aqueles encarnados como médico, e auxiliar os desencarnados e a reunião mediúnica, como exatamente um doutrinador que nós chamamos de esclarecedor atualmente. Então, esses espíritos agora, na espiritualidade, foram recebê-lo. Por isso que tem um ditado popular que é uma pura verdade. É melhor amigo na praça do que dinheiro na caixa, né? Imagina a felicidade do Bezerra de Menezes, aquela multidão ali recepcionando ele, com carinho, pelo bem que ele tem feito. Imagine você chegar na espiritualidade e ser recebido pelos amigos, pessoas que conviveram com você, que você ajudou, que você nem percebeu que ajudou. Chegar lá e agradecer. Porque as outras coisas materiais você não leva. A única coisa que você leva é o bem e o mal que você fez. Aí imagina também se você tiver espiritualidade e alguém chegar lá e começar a lhe cobrar as coisas, né? Já como obsessor. Também tem esse lado, né? Por isso que a balança tem que pesar pela virtude, para que a gente possa, na realidade, caminhar e ter essa sensação agradável no mundo espiritual. Então tem uma passagem também no livro aqui, para a gente encerrar esse assunto, fechar, está no livro Evolução, e a Vida Continua, no capítulo 13. André Luiz diz assim: o Criador exige seja as criaturas deixadas livres para escolherem o caminho da evolução que melhor lhe pareça. Deus dá toda a liberdade para nós. Deus quer que todos os seus filhos tenham a própria individualidade. Creiam nele ou não. A gente pode não crer em Deus, mas Deus crê na gente. Aí não crê em Deus, não tem problema não. Mas ele crê em você. Faça o bem. Ele está preocupado e você não crê em Deus não. Mas fizer o bem, está ótimo. Creiam nele como possam. Conserve as inclinações e gostos mais concertâneos com o seu modo de ser. Trabalhe como, e quanto deseje, e habite onde quiserem. Deus não está ali segurando você para lá e para cá. Está liberdade, livre-arbítrio. Mas o fechamento aqui é que complica.
somente exige, e exige com rigor, que a justiça seja cumprida e respeitada. Deus é misericordioso, mas é justo. Não sairá daqui enquanto pagar outro sentiu, como disse Jesus. É misericordioso, mas é justo. Ou seja, algumas pendências a gente tem que resolver, a gente tem que reparar. E aqui fica a pergunta final, para que cada um de nós depois possamos respondê-la sozinho, quando estiver em casa. O que estamos plantando após o conhecimento que nós já adquirimos na doutrina espírita, né? As nossas reflexões. Cada um de nós vamos ter mais tempo ou menos tempo. O espiritismo não quer dizer nada. Às vezes quem tem menos tempo está mais desenvolvido que quem tem mais tempo. Isso acontece. Tempo de espiritismo não quer dizer muita coisa não, certo? Às vezes a gente tem 33 anos aqui, o suficiente para a sua missão. Então, o que nós estamos fazendo? Quando já recebemos esclarecimentos, esse conselho da doutrina espírita, estamos já procurando já nos melhorar, nosso relacionamento dentro da família, dentro do trabalho, né? Já estamos despertos, já estamos também, não só questão de vivência dos prazeres, mas estamos procurando conquistar a felicidade. Os prazeres ficam por aqui, mas a felicidade vai conosco, porque é uma conquista espiritual. E aquilo que pertence ao Espírito que vai com ele. E tudo que é do corpo físico fica aqui. Então não podemos perder essa oportunidade, essa chance, né? Que a paz do Mestre Jesus continue desenvolvendo, hoje e sempre.